Paz, eu quero compartilhar mais uma vez uma palavra de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entender, nós precisamos ouvir. O crer em Jesus é padecer por Jesus. O crer em Jesus é morrer por Jesus. O crer em Jesus é negar o nosso eu, é negar o nosso ego, é negar a nossa vontade, é negar o mundo, é rejeitar a carne, é rejeitar o pecado. O professar uma fé em Cristo é morrer por Cristo, é ser sepultado com Cristo, é ser crucificado com Cristo. O professar uma fé em Jesus é morte. O professar uma fé em Jesus é morrer todos os dias para o nosso eu, para o nosso ego. É darmos a nossa vida, é nos sacrificarmos, é nós padecermos, é nós morrermos, assim como Jesus, que morreu por nós, que padeceu por nós, por amor a nós, para nos reconciliar, para nos perdoar e para nos salvar. O professar uma fé em Jesus não é carros, não é prosperidade, não é conquistas. O professar uma fé em Jesus é padecer, é morrer, é ser condenado, é ser perseguido, é ser rejeitado, é ser caluniado, é ser açoitado, é ser afrontado, é ser humilhado, é ser odiado. E eu comprovo isso na Bíblia. O Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 22. E então Jesus diz para os seus discípulos: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esta passagem, ela é uma passagem muito importante. Esta passagem, ela é uma passagem que reflete claramente o que é o cristianismo, o que é seguir Jesus Cristo, o que é viver segundo o Evangelho. Esta passagem, ela nos mostra o que é professar uma fé em Jesus Cristo. Esta passagem, ela nos alerta para uma rejeição natural por causa de nós professarmos uma fé em Cristo Jesus. Esta passagem, ela nos alerta sobre um sacrifício que nós temos que fazer todos os dias. Esta passagem, ela nos mostra que temos que padecer até ao fim por causa dessa fé que nós professamos. Porque a salvação, ela é isso mesmo, é padecer perseguições, é padecer calúnias, julgamentos, é rejeição, é inimizade com o mundo, é confrontos atrás de confrontos até ao fim. A salvação, ela é isso mesmo. Ela nos chama a ir até ao fim e não abrir mão da fé em Jesus. É padecer até ao fim, assim como Jesus foi até ao fim. Quando Jesus então falou sobre isto, sobre esta passagem, Jesus não estava só falando para os seus 12 discípulos, para os seus 12 apóstolos, mas Jesus estava falando para todos aqueles que aceitam o seu sacrifício, para todos aqueles que aceitam o seu ministério, o ministério da cruz, o sangue da nova aliança, a reconciliação do homem
com Deus. Isto é, a justificação. Isto é, a justificação daquele que crê em Jesus. Daquele que então é religado com Deus através de uma fé. Através de uma fé professada em Jesus. Porque então é através da cruz que essa pessoa que professa essa fé, é através dessa fé, essa fé que leva à cruz, essa fé que leva ao sangue, que através dessa fé que ela professa, que passa da morte para a vida, das trevas para a luz. Jesus então ele estava falando para todos aqueles que queriam e iriam ser seus discípulos. Discípulos da cruz. Discípulos do reino. E como discípulos, eles, todos aqueles que professam uma fé em Cristo, nós que professamos uma fé em Cristo, nós que professamos uma fé em Cristo, nós estamos então, todos aqueles que professam uma fé em Cristo, todos aqueles que declaram que Cristo é o Senhor das suas vidas, todos aqueles que declaram que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, todos estes estão debaixo, todos estes nós estamos debaixo desta palavra. Ela é uma palavra profética. Esta palavra, ela nos assegura claramente o que acontece quando nós queremos viver uma vida inteiramente para Jesus. Esta passagem, ela nos confirma, ela nos mostra, ela nos revela que seremos rejeitados por causa dessa fé que professamos em Jesus, por causa do seu nome, por causa da sua cruz, por causa do seu evangelho, por causa da sua vida, a vida que está em nós, a vida que se move em nós, a vida que vive em nós. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós professamos uma fé em Jesus, nós estamos declarando que não pertencemos mais a esta terra. Nós estamos declarando que nós somos então inimigos deste mundo, que não há mais amizade, que não há mais amor, que não há mais desejo por esta terra, por este mundo. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 5, no versículo 10, ele comprova isso mesmo. Paulo diz que nós, sem Cristo, nós éramos inimigos de Deus, mas que através de Jesus nós fomos reconciliados com Deus. Glória a Deus. Ou seja, sem Cristo nós éramos inimigos de Deus e amigos deste mundo. Mas depois de nós conhecermos Jesus, depois de nós professarmos uma fé em Jesus, nós nos tornamos então amigos de Deus. Nós nos reconciliamos com Deus e nos tornamos então amigos de Deus e inimigos deste mundo. O apóstolo Tiago, ele fala e comprova isso, que aquele que quer ser amigo do mundo, ele se constitui inimigo de Deus, como está lá na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, no versículo 5. Então, quando nós professamos uma fé em Jesus, nós nos tornamos inimigos do mundo, alvos a abater. Somos completamente rejeitados, somos completamente odiados, assim como Jesus foi. Se Jesus foi, e se Jesus ele nos ensina a o seguir em tudo, então o seguir, ele também significa, ele também envolve a rejeição. Ele também envolve nós sermos odiados por causa do seu nome. Então isto é bíblico. Isto é a palavra de Deus. Então, que nós possamos deixar de ser ignorantes, que nós possamos deixar de ser ignorantes, que nós possamos deixar de ouvir falsos testemunhos, de falsos mestres, de falsos líderes, de falsos apóstatas,
que baseiam o Evangelho em conquistas, em conquistar, em dar, em abençoar, em prosperar. Não! O Evangelho, ele se resume em uma palavra: padecer, sofrer, morrer. O Evangelho, ele se baseia, ele se resume a uma palavra: padecer, sofrer, morrer. Então nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos ser estudantes da palavra de Deus, para que ninguém nos engane com falsos discursos, com falsos testemunhos. O Evangelho, ele não é para conquistar, mas o Evangelho, ele é sim para nos dar, para nos doar, para nos envolver, para nos doar completamente. O Evangelho, ele não é para conquistar, mas o Evangelho é para nós morrermos pelo Evangelho. O Evangelho é para nós nos darmos, para nós nos doarmos a Deus, para nos doarmos completamente. Que o Espírito Santo, ele possa nos convencer, que o Espírito Santo, ele possa nos convencer, que o Espírito Santo, ele venha abrir os nossos olhos, que ele venha abrir os nossos ouvidos, que ele venha abrir o nosso entendimento, que ele possa nos confrontar todos os dias, para que nós não venhamos a ficar na ignorância, focados em bênçãos, focados em prosperidade, focados em conquistas, em distorcer a palavra de Deus, que se resume à morte, que se resume a ser crucificados com Cristo, a morrer com Cristo, a ser sepultados com Cristo. Que o Espírito Santo, ele possa falar com cada coração, que o Espírito Santo, ele possa falar com cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isto é o Evangelho, isto é a fé em Cristo, isto é a fé que nós professamos. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim estará salvo. Isto é o Evangelho: padecer, morte, crucificação, ser sepultados. Isto é o Evangelho. Deus abençoe cada vida, em nome de Jesus. Fiquem na paz.